Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Papo Pet comigo, Patrícia Vaz, com ela, Ana Sofia Schuster. Tudo bem, jornalista? Tudo certo, vamos para mais um Papo Pet, muita informação bastante relevante aí relacionada aos nossos pets. Olá, Dalva Pires Donadel, presidente da ONG Animal.com. Ah, de honra, né, porque hoje é o Magal presidente, né. Ok. Ah, maravilhoso, ótimo, todo mundo acordando aí de pé direito e aplausos, como diz o outro. Muito bem. E seja bem-vinda à nossa entrevistada, Maria de Fátima Ribeiro Espíndola, ela que é escritora, tudo bem? Olá, tudo bem? Agradeço por estar aqui nesse momento, né, para compartilhar com vocês sobre o pet, né? Muito bem, agradecemos também. Então, vamos conhecer um pouco da Maria de Fátima. Sei que você é professora, né, e escritora. E como é que, assim, você, assim, se inclinou, vamos assim dizer, quando é que aconteceu de você, perceber o pet, dar uma atenção toda especial? Então, sou professora, hoje aposentada já há 14 anos, né? Começar por mim, né? Isso, para Porque conhecer um pouquinho de você. para depois o pet. E hoje eu estou aposentada e nesse tempo de 14 anos eu decidi fazer algo diferente, né? Escrever, mesmo porque foi um sonho, era um sonho desde quando eu era criança e só agora eu pude desenvolver, né? Realizar o meu sonho através da escrita e comecei com o pet, né? Começando com o pet, eu havia adotado uma cachorrinha abandonada, e essa cachorrinha, ela transformou a nossa casa em alegrias, né. Meu Fomos muito felizes com a vida dela. Ela chegou toda perebentinha na minha casa, toda doentinha, foi adotada pela minha filha, né, que se compadeceu. E, enfim, quem ficou com a cachorrinha, que hoje se chama Luna, né, sou eu. Dali, decidi escrever, mas escrever o quê? Comecei a pensar no que escrever. De repente, olhei para minha cachorrinha e vi que era dela que eu teria que falar, né, de escrever a história dela, falar um pouco, da vida dos cachorros de rua. E então eu escrevi o livro Mel, meu primeiro livro, e tá. mas o fa É tá. a biografia da Luna. É a biografia da Luna, sim. A Luna, a história de Mel é uma história meio real, tá, conta muita realidade da Luna, tá, e traz, assim, temas abordantes para nossas crianças, porque vem ao público infanto-juvenil e também trabalha nossos adolescentes e também até a nossa em todas as idades. Você pode ler, eu posso ler, você pode ler para uma criança, né, então traz temas abordantes que mexe com nossos adolescentes. Além da conscientização e valorização dos nossos animais, né, que vivem em abandono. Esse livro, ele traz, pontos, cruciais que ajuda os nossos adolescentes, né, que orienta os nossos adolescentes. Fala sobre sexualidade, a questão do abandono, a desobediência, a valorização da família, né, que eles devem ter pela família, porque muitos têm tudo e não valorizam. Verdade. Precisam, entrar em caminhos tortos para depois valorizar a família. E foi assim que aconteceu com a Mel, tá. Por isso que ela foi para a rua, ela passou trabalho, né, ela sofreu, mas mesmo assim, como ela tinha um alicerce bom, né, ela foi tratada lá no começo com amor, com carinho, com atenção. Exato. Ela tentou sair daquela vida que ela estava vivendo, né, e se reencontrou. Então, muito interessante para os nossos adolescentes.
É muito Na lindo, verdade, muito ele é um livro, significativo. ele é um livro como se fosse uma história contada pelos cachorros, né, pelos cães. Eu estou vendo aqui, gente, estou folheando o livro, Sim, já tô dando uma colada. E aí tu vai fazendo essa narrativa em cima da visão dos animais, é isso, sim, Fátima? da visão dos animais, né? Aí eu trabalhei muito a Mel. Cada vez que eu olhava para a carinha da Mel na minha do meu lado, do sofá, eu me inspirava e fui falando. Na verdade, esse livro, a minha ideia era escrever um livro infantil, mas surgiu tantas ideias que acabou um livro infanto-juvenil Uhum. e trabalha muito os nossos adolescentes. Inclusive, tem trabalhado em salas de aula, eh, escolas aqui de Criciúma têm feito projeto com esse livro, trabalhado com seus adolescentes, né? A questão do animal também, dos animais, a conscientização. Então, ele é bem valorizado, tanto ele quanto o Vitória, E né? agora vamos saber um pouquinho mais. Como é que você. Porque hoje ela é membro da ONG Animal.com. Sim. Eu tive o prazer de conhecê-la quando ela veio, né, para a ONG. Quem foi que te descobriu? Como é que foi essa história? Então, essa história foi assim surpresa, né, para mim. Eu escrevi o livro Mel, ele foi, né, foi viajando, Que foi ano que tu voando. escrevesse, Fátima, esse livro? Quando que eu escrevi? Que ano que ele Foi em foi publicado? 2021. Certo. 2021. Então, ele foi pousando nas mesas, alguém foi lendo, e o Magal, eu acho que vocês conhecem o Magal, ele é presidente Nós da vamos ONG, trazer ele aqui. Que ele é- da ONG.com, né, animal.com, e ele esteve lá no meu restaurante e a gente apresentou o livro. Tá? Ele leu, gostou, passou adiante e conversou e apresentou, né, o livro para Dalva Para nós, onde a Pires. gente estava atrás. Olha só como é que a gente é muito interessante assim as coisas. Nós estávamos atrás de uma escritora, tá? Para que ela, isso já fazia um ano e pouco, para que ela pudesse relatar uma história de amor. E de repente o Magal chega, olha, a pessoa certa no momento certo. Então por isso que eu digo assim, ó, tu joga para o universo, né? Ele vem. Tudo acontece, tudo se realiza. Basta a gente ter uma fonte boa, né? De que a gente não vou usar para essa finalidade e a coisa vai acontecendo. Mas essa história, o que que era, Dal? Vocês queriam fazer um livro? Qual era a história? Uma história de amor. Era relatar exatamente a vida dos animais de rua, a história de cada animal. Olha, aconteceu isso, isso. Porque o que que acontece? Nós temos casos assim de histórias de animais que são assim fantásticas. E elas simplesmente se perdem no tempo, porque não tem uma pessoa com uma sensibilidade assim, que tem essa vocação, né? Porque é uma vocação de se olhar para o animal e sair daquele animal as palavras que ela precisa para História escrever. de adoção também, né? Exato. Eu lembro que a gente fazia um É. programa da Alva juntas, que era o Late-Me Companhia. Isso, é. E teve um caso, Patrícia, muito interessante, que era do Sarney. Esse cachorro, ele foi encontrado num local, sei lá, da nossa cidade aqui de Criciúma. Mas ele não tinha mais pelo, ele era apenas ferida da sarna. Meu Deus do céu. Uhum. E aí esse cachorro foi resgatado, né, da Alva, o Sarney, e ele foi cuidado. Uma veterinária adotou ele, inclusive. E depois a gente fez a história do Sarney, que a gente contou. E era outro cachorro. Ele foi totalmente recuperado. E a gente vê muito isso hoje com a rede social, a gente vê muita história. Mas isso é uma coisa... Eu, por exemplo, adotei uma cachorrinha na época da pandemia. Ela estava também abandonada na rua. E a gente sempre fica... E é claro que isso a gente não consegue escrever porque a gente não sabe, né? Mas eu sempre fico pensando, qual foi a história desse animal para até chegar aqui, né? Como é que ele chegou? Qual foi o caminho, né? Será que os donos morreram? Será que ele fugiu? Será que ele nunca teve um dono? É uma história muito interessante. E a gente sempre fica pensando assim, que traumas, que situações que esse animal viveu, né? Mas eu acho que se a gente conseguir pelo menos fazer esse resgate da história dele até a partir do resgate, já é uma coisa muito interessante. Até para que as pessoas conheçam essas realidades, porque a gente pega situações
terríveis. Bem delicada. Terríveis, né, Dalva? Delicadíssima. Desculpa, mas evoluiu o projeto, Dalva? Ou Ah, ainda não? evoluiu, sim. Evoluiu. Aí o que que acontece? Nós tínhamos uma história, um momento acontecendo de um cachorro chamado Vitório. Aí quando eu falei com a Fátima, a próxima história é a do Vitório, porque é uma história que vai machucando a gente, assim, né, ao ver a situação dele. Mas eu gostaria, porque olha o que a Fátima, essa escritora que eu posso dizer, um naipe bem alto, além de eu contar a história do Vitório, ela vai em loco procurar a veracidade dos fatos. Uhum. Isso é que é o bom. Além de escrever, ela investiga. Então, nós gostaríamos de saber a história do Vitório. A Vitório, uma história de amor, né? É o livro. E Esse livro já foi a partir de uma história, Dalva, da ONG, de uma Da parceria ou ONG não? Já foi com a já parceria com a está ONG? conosco É, aqui. a Dalva me procurou, né? Como ela já falou, e pediu para eu escrever esse livro, né? De alguns cachorrinhos, e a gente escolheu, como ela disse, o Vitório, né? Eu não o conhecia, mas me interessei em escrever o segundo. Até então eu ia escrever continuação da Mel, né? Mas parei para iniciar o do Vitório. E é isso aí, eu tive que fazer uma investigação, porque o Vitório, uma história de amor, é uma história totalmente real. Essa é real, tudo é real que está nesse livro. Certo. E para escrever, eu tive que procurar as pessoas que tiveram com o Vitório, porque eu não, para sair um livro real, tinha que ser real, né? E sim, consegui falar com todos, né, que apoiaram o Vitório, que resgataram o Vitório, que cuidou do Vitório, né? E comecei a escrever o livro. Iniciei o livro, fui até a igreja Nossa Senhora das Graças, Pinheirinho, né? Conversar com o Padre Beto. O Padre Beto não estava, mas a secretária sim. No momento, o Vitório estava com o Padre Beto. Ele estava cuidando do Vitório. Mas como é que foi a história do Vitório? Então. Vitório, ele foi abandonado, né? Então, aí dali em diante comecei a escrever a história do Vitório. Ele foi abandonado, né? Foi jogado na rua e ele começou a ficar doente por conta de um acidente que os donos não quiseram gastar, não quiseram tratar, jogaram o bichinho para a rua. Dali o bichinho começou a sofrer na rua, né? Muitos olhavam e deixavam, muitos passavam, nem sempre faziam alguma coisa, né? Até que chegou um anjo sem asa, né? Lá e se compadeceu. Então, ela fez de tudo para acolher o Vitório. E conseguiu. Até que ela fez chamou um grupo de pessoas que gostavam de animais e, por conta dela, que não estava bem por causa da doença, como o Vitório se encontrava, resolveram ajudar essa menina. E ele foi parar numa clínica particular. Dessa clínica, a menina não podia adotar esse cachorro, então foi parar no núcleo do bem-estar animal antes. Aí ele ficou quase um mês no núcleo. Isso. Dali, a Dalva pegou e levou para a igreja, né, lá para os cuidados do Padre Beto, da igreja Nossa Senhora das Graças, ela é de Pinheirinho. História real, né? E eu comecei a escrever a história, a realidade dele. Quando eu fui apanhar mais conteúdo, né, conversar com o padre, o cachorro havia desaparecido. Ai, meu Deus. Desapareceu, fugiu, junto com uma gatinha dele também que tinha desaparecido. Foi uma tristeza para o padre, né? E dali eu fiquei né? Eu fiquei perdida. Como terminar esse livro se o cachorro sumiu, não sei mais nada dele, não queria escrever a realidade dele, Sim. né? E estava longe do final dele. Assim, para as pessoas que não estão vendo, as ilustrações do livro são lindas. E fiquei uns 6 meses ali pensando o que fazer. Quando eu estava querendo, né, criar uma história para fazer o final, o cachorro reaparece depois de 6 meses, todo doente, todo machucado.
em frente da casa de um senhor maravilhoso, vou citar o nome dele, Carlos Guedin, homem de alma boa. Ele juntou esse cachorro da rua, ele tratou do cachorro. Eu fiquei sabendo que o cachorro estava lá, fui até ele, eu com a Dalva, né? A gente viu o cachorro sendo bem tratado, cuidado, inclusive ele pagou clínica para ele também, Olha. né? Particular. Todos os remédios que não são baratos, né? Quem tem cachorro sabe quanto é difícil cuidar de um cachorro, né? Quando fica doente. E continuei a minha história. Dei um final na história, graças a E um Deus. final feliz, né? Feliz, um final feliz. Mas, um dia, depois de um mês do meu livro, finalmente, né, ali finalizou, ele manda uma mensagem assim. Eu gravei essa mensagem que ele enviou. Vitório hoje descansa sob a sombra de um pé de figueira. Ele faleceu e ele enterrou lá, né? Então, O Guedin, no caso. Hã? Ele que foi o O último Carlos dono dele. Guedin foi. É. Ele fez questão de ficar cuidando do cachorro, como outros que ele já tinha adotado. Eu quero fazer um registro aqui das ilustrações que são da Letícia Besbate Gonçalves. Sim. Ilustrações maravilhosas, lindas. Sim. Bonito. Mas É um livro bem voltado ao público infanto-juvenil, né, Maria de Bem Fátima? voltado ao público. Pronto. E falando um pouquinho desse livro aí, esse livro ele traz realmente uma história de amor entre o ser humano e o animal, porque a gente encontra muita gente boa, né? Pessoas boas que valorizam, que tratam com amor, né? Aqui estou diante da Dalva Pires, né? Ela é uma pessoa coração de ouro, como Magal, vários, né? Não posso citar todos porque a gente não lembra de todos, mas são pessoas maravilhosas que tratam com amor, carinho, e tem muitas pessoas que fazem esse tipo de trabalho, né? Tratam com atenção. Tem muito. Então, a gente, graças a Deus, ainda... Mas falta muita conscientização ainda, né? E quando a gente leva esses livros para a escola, a gente está conscientizando a criança. Trabalhando a criança, ela vai trabalhar a família, né? E futuramente, eles vão estar bem cientes de como tratar os animais. Né? E posso falar mais um pouquinho? Ô, Maria, eu só queria saber desse reencontro com o Vitório, né? Porque ele ficou 6 meses desaparecido. Daí, como que o seu Carlos ficou sabendo que vocês estavam nessa procura por ele? Então, como o padre já tinha colocado em jornal, tinha colocado há 6 meses atrás, né? Tinha ido em ONGs, assim, então alguém encontrou e ligaram para o padre. O padre ligou para mim, né? E foi aonde eu fui atrás novamente. Falei, foi bem assim. E depois, então ele estava bem conhecido, né? O Vitório já. E depois assim que o seu Carlos assim ele tinha todo o local bem fechadinho, preparou uma casa linda, né? Não era uma casa, uma mansão pro Do Vitório? Vitório, porque ele tinha uma patinha que ele devido a quebrou coluna, Sim. uma coisa, ele arrastava aquela patinha, então era um problema muito sério. Tinha muito cuidado. Ele fez todo um aparato lá para ele não se machucar, toda a história. E aqui nesse livro também tem o relato do padre Beto, né? Ele conta, né, a história do Vitório, ele relata tudo o que aconteceu entre ele e o Vitório, né? Inclusive o Vitório ele já era amigos, né, ali dos fiéis, né? Esperava os fiéis na porta da igreja. Que legal. Muito legal. Então é isso aí. E também continuando o meu trabalho, eu faço parte da AGEB. A AGEB é a Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil e de Santa Catarina e do Brasil. E por conta desse grupo, a gente realiza um projeto nas escolas, né? Então, a gente vai, leva nossos livros, conta as nossas histórias e assim vamos passando para os nossos alunos. E lembrando, né, que vai ter também um trabalho lá na Unisul, tá? Que já está bem encaminhado para mostrar esses benditos livros. Que bom. Eu queria aproveitar a pauta, né, e fazer um registro que a Disney Plus, ela fez eu assisti esse trailer, inclusive compartilhei nos meus stories do Instagram, que é o documentário sobre os animais de estimação, Pets.
que fala sobre... Ele vai ser lançado agora dia 11 de abril na Disney Plus, né, nos canais de streaming da Disney. E no dia 11 de abril, por sinal, Dalva, é o Dia Nacional dos Animais de Estimação nos Estados Unidos. No Brasil é dia 14 de março. Isso. Foi agora. Então, ele vai explorar essas relações entre as pessoas e os pets ao redor do mundo. E pelo que eu vi no trailer, tem muito caso de animais que foram também abandonados e resgatados, animais com problemas físicos, às vezes de paralisia, enfim. Um filme bem legal e que é interessante das pessoas que gostam, que nos acompanham, que gostam da causa animal, acompanharem. Pets é um documentário que mergulha nas conexões especiais entre humanos e seus animais, como os cães, gatos, porcos, cabras e até aves. O filme traz uma mistura de histórias inspiradoras, entrevistas com donos e resgatadores de animais, além de vídeos virais e imagens de arquivo que mostram momentos engraçados, comoventes e até emocionantes. Tá lembrando ali quando cita porcos, né? Os porcos na cadeia animal é o que mais inteligente e mais sentimento tem. Olha só, a gente olha um porquinho, lá o porquinho, mas ele impera na compreensão e no sentimento. Falando em porcos, né? Eu acho que um dos livros mais revolucionários que fala exatamente sobre essa visão dos animais. Claro que a Revolução dos Bichos, né, do Orwell, George Orwell, ele fala, é um livro que fala muito essa questão da política, mas ele utiliza os animais e para quem lê e tem essa sensibilidade a respeito dos animais, ele percebe muito bem essa questão da exploração animal, até o ponto em que os animais se revoltam, né? Então, a Revolução dos Bichos é um livro que, quando tu fala ali que ele... Eu estava folheando o livro e percebendo assim, que ele é falado pelos animais, é a visão deles do mundo, e a Revolução dos Bichos, ela fala exatamente sobre isso. Então, é um livro muito interessante sobre isso. E então, assim, pensando, né, nessa situação, assim, eu tenho até, olha, pessoal, quem tem um lar temporário aí, por favor, a gente está precisando não de um, de dois. Entende? Então, um casal argentino vai e adota um animalzinho nosso lá da nossa feirinha. Aí, segundo eles, né, tá bom de voltar para a Argentina. Aí devolve o nosso... não podemos... Olha só, o cachorrinho só entende espanhol. Tá? Hoje ele está com 7, 8 meses, a cachorrinha. Então, teria que ser uma pessoa com bastante calma, bastante amor, que tivesse um tempinho para poder conversar, porque ela está tremendo o dia inteirinho e para somente num lugar. Então, é uma situação muito delicada dessa cachorrinha, né? Que a gente está procurando, assim, ó, de repente, uma luz. Tá? Outro caso que está acontecendo, eu não entendo essas coisas, gente. A cachorrinha foi adotada também conosco. O cachorrinho tem 5 anos. Aí a filha diz, estamos devolvendo o cachorrinho. Meu Deus. Vocês não disseram que quando pega aí, vocês recebe de volta? Ora, meu Deus. A gente até pega de volta, sim. Quando é uns 3 meses, não se adaptou, nem a família, nem o cachorrinho. Porque eu sempre digo, não é o cachorrinho que não se adapta, é a família que tem um coração mais duro e não tem aquela paciência, porque tem que cuidar como se fosse uma criança. E simplesmente a mãe morreu e ela não quer mais o cachorro. Ontem veio dizer, deixei na casa. Meu Deus. E saí. Tu entende? A insensibilidade. Você entende que nem amor, nem respeito pela mãe? A minha mãe tem 2 cachorros. Ela chegou e disse para uma das filhas, se a mãe for, você será responsável pelos 2 cachorrinhos? A minha irmã, mãe, vou sempre com o maior carinho, porque é seu. Está acabando o nosso tempo, tá, gente? Então, gente, temos 2 cachorrinhos em situações delicadíssimas. Essa é uma reflexão bem importante. O que fazer quando o cachorro do idoso, o idoso que tem um cão, morre, né, Dalva? É uma coisa bem importante a se refletir.
até com relação a essa questão de ter um tutor para esse caso de um falecimento. Enfim. Claro. Um sucessor, né? Claro, o sucessor, Muito né, bem. Patrícia? Mas como é que nós Acabou o vamos... nosso Mas Varei, vamos ver como é que nós vamos comprar esse livro? Sim. E aí? Então, eles estão. Há uma muito importante que eu vou dizer. O livro é Vitório, uma história de amor. As vendas dele é passada para a ONG Animal.com 15%, né? É destinada a essa ONG, tá? 15%. Tem um Instagram. Ele está né, no Maria? valor de R$ 35 cada. Um valor acessível, né? E é isso aí. Fátima, só passa o teu Instagram ali para o pessoal acompanhar. Meu então. Instagram é Fátima, _escritora. Depois a gente divulga, Fátima, tá? underline, escritora. E o WhatsApp é 48 9 8402 8906. E assim a gente encerra esta edição do Papo Pet. Um abraço, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.